Pessoal, vamos continuar na física de Aristóteles. Começando aqui, pela teoria dos elementos. Bom, se Aristóteles estivesse certo, a tabela periódica ia ser muito mais simples do que ela é hoje. Ele vai falar que existe apenas, no limite, 4 elementos que juntos constroem todas as coisas que existem no mundo. Eles são fogo, água, terra e ar. Fogo, água, terra e ar, fata, para a gente guardar, né? E esses elementos, eles têm um par de qualidades. Cada elemento é formado por um par de qualidades. Quais são as qualidades que ele dá aos elementos? Quente, seco, úmido e frio, né? Então, cada elemento pode ter calor ou menos calor, umidade mais ou menos, né? Então, se eu pego quente e seco, eu formo o fogo. Se eu pego seco e frio, eu formo a terra. Se eu pego úmido e frio, eu formo a água. Se eu pego quente e úmido, eu formo o ar, né? Cada elemento, então, é formado por um par de qualidades dentre essas 4 que a gente está vendo aqui. Legal. É a existência desses movimentos, é a existência desses elementos que vai explicar o movimento que acontece aqui na Terra. No que a gente vai ver já que ele chama de mundo sublunar, ok? Então, esses elementos, eles explicam o movimento no mundo sublunar. Mas ele vai falar também de um quinto elemento que é formado pela junção desses todos. Se ele é formado pela junção desses todos, ele não se movimenta, porque ele é formado pela união dos 4, portanto ele é perfeito. Ele é o quinto formado pela união dos 4, portanto ele é perfeito, ele não muda nada. Esse quinto elemento ele chama de éter, e ele vai ser um elemento que vai estar presente no mundo supralunar. Para além da Lua, ele fala que o cosmos é formado por esse quinto elemento, onde nada muda. Isso é muito importante. Nada muda por quê? Porque é formado já pela união daqueles 4 elementos aqui que existem na nossa realidade e, portanto, ele já é perfeito. Guardem isso. Bom, uma vez que a gente entendeu a tabela periódica, vamos falar um pouquinho aqui sobre a relação de lugar, né? O lugar, ele tem a ver com aquela noção de translação, daquele movimento de translação. E ele vai organizar esses 4 elementos aqui nessa seguinte ordem. Ar e fogo são considerados elementos leves. Água e terra são considerados elementos pesados. Para ele, a massa importa. Portanto, quanto mais leve for um elemento, mais para cima ele vai, maior é a tendência que ele tem um movimento retilíneo ascendente. Quanto mais pesado é o elemento, acontece o contrário, esse elemento ele vai ter a tendência de ter um movimento retilíneo descendente, beleza? Então, o ar ele vai estar acima do fogo, por isso que eu vejo o foguinho querendo ir para cima na vela, mas aqui em cima tem ar, né? E a água ela vai estar por sobre a terra. Então, por exemplo, no fundo de um lago, eu vou ter a água e a terra aqui por baixo, né? Por isso que a água vai sempre procurar o local mais baixo, mas ela vai chegar num limite onde embaixo dela ainda vai ter terra. Isso Aristóteles está percebendo através das observações que ele tem da realidade. Lembra, ele está aqui propondo uma filosofia mais empírica, bem importante isso. Bom, outra coisa importante dessa teoria do lugar natural é a gente saber que não existe vácuo, não existe o vazio, não existe o nada. Sempre vai haver o preenchimento do espaço, por algum desses elementos aqui. Então não há vácuo. E saber que não há vácuo é muito importante para entender o próximo ponto. Já aqui, dando um zoom na teoria do movimento, que fala da translação, né, que a gente falou anteriormente, e ele vai falar que o movimento pode ser de 2 tipos, movimento natural ou movimento violento, né? Então, o movimento natural, ele acontece com coisas que se movimentam causadas por si próprio. Por exemplo, a gente
tem a capacidade de um movimento natural, porque para que eu me mova, eu mesmo realizo esse movimento aqui, né? Não precisa alguém vir me empurrar para que eu mexa o meu braço, para que eu levante e assim sucessivamente. E o movimento violento, ao contrário, ele precisa de uma causa externa. Então, essa canetinha aqui, se eu jogar ela, se eu arremessar a caneta para cá, melhor assim, né? Porque fica mais óbvio que sou eu o causador do movimento dessa caneta nesse sentido, nessa direção. Então, o movimento violento tem uma causa externa. Bom, e aí ele começa a pensar assim, bom, então porque se eu arremesso essa caneta aqui, ó, eu arremesso essa caneta, ela vai viajar por um tempo e depois ela começa a cair, certo? E aí ele vai pensar o seguinte, quando eu arremesso essa caneta, ela vai se deslocando no ar, certo? E aqui atrás dela vai ficando um pouquinho de vácuo. Só que lembra que eu falei que não pode existir vácuo? Não existe isso, né, para ele. Então o ar rapidamente fecha aqui, né? Fecha aqui, vai preenchendo esse vácuo aqui atrás e empurrando a caneta cada vez mais para frente. Ou seja, essa caneta aqui, ela está se movendo porque eu comecei, depois o ar ele assume a minha responsabilidade, digamos assim, de manter esse movimento acontecendo. Porém, tem um momento que essa caneta cai, né? E aí já temos um problema no pensamento aristotélico que ele não conseguiu responder, que é justamente esse duplo papel do ar. Então, por que ela não continua mexendo eternamente, né? Ela não continua mexendo eternamente justamente porque ela é um movimento violento. Então, o ar, ele acaba tendo um duplo papel. Ele fecha aqui, mas ao mesmo tempo ele freia aqui na frente. Então, ele vai, até fazer essa caneta, de fato, cumprir o movimento violento. Porque se ela ficasse mexendo o tempo inteiro, se ela nunca parasse, ela teria que ter isso como um movimento natural. E aí eu seria o causador de um movimento natural. Eita, mas aí eu quase que seria Deus. Então não dá muito certo para ele isso. E o ar tem essa característica dúbia para explicar tanto a manutenção do movimento enquanto ele existe, quanto para explicar a interrupção do movimento e o retorno ao lugar natural desse objeto aqui, que na química de Aristóteles seria provavelmente mais feito de terra. Então ele teria que cair e ficar paradinho próximo do solo, que é o que acontece com objetos sólidos mais compostos de terra dentro da tabela periódica dele. Tudo bem, gente? Bom, mas temos um movimento natural. O movimento natural é aquele que acontece por si mesmo, né? Então eu sou passível de movimento natural. Mas ele fala que tem outras coisas que estão na natureza, por exemplo, os astros, e que também se movem, estão sempre se movendo, e a gente não vê nada causando o movimento. É o caso dos astros, é o caso dos planetas que já eram observados, é o caso da Lua, é o caso do Sol, certo? Então, temos um problema aí, né? Esses movimentos naturais, a gente não vê eles sendo causados continuamente. Lá em cima não tem o ar para fazer o turbilhonamento, é tudo de éter, então ele precisou arrumar uma outra solução para isso. A solução para essa causa dos movimentos naturais, em especial o movimento natural dos astros, é o motor imóvel. É o primeiro motor imóvel. Olha que legal, né? O que seria esse motor? É um princípio eterno, infinito, imaterial, puro ato, ou seja, que não proveio de nenhuma potência, é o puro ato. Ele já é perfeito em si. Ele é a causa primeira do movimento do cosmos. Uau, né? Parece Deus pra caramba. Parece realmente Deus pra caramba. Muito semelhante à ideia de Deus que nós temos, né? Cuidado, não é o Deus cristão que muitas pessoas acreditam hoje, né? Porque esse primeiro motor imóvel, a gente vai ver, ele existe nesse mesmo nível que a gente.
tá? Ele existe nesse mesmo nível que a gente. Se possível fosse eu percorrer o caminho no cosmos aristotélico, eu poderia não observar, posto que ele seria imaterial, mas ter a certeza de onde se localiza esse primeiro motor imóvel, coisa que não é possível com o Deus cristão contemporâneo, né? Ele está num outro plano, ele está numa outra realidade diferente da nossa. Isso não é o caso do motor imóvel. Bom, esse motor imóvel ele vai causar esse primeiro movimento que vem lá da esfera dele para uma série de esferas até chegar e organizar os movimentos desses elementos aqui na Terra. Mas isso a gente vê já já.